Pronto, seguindo aí os nossos protocolos, palavra tão repetida nos últimos tempos, né, protocolo, estamos gravando, oficializando aí, deixo agora, né, seguindo também as boas práticas, boa noite novamente, vamos aqui compartilhar a tela com vocês rapidinho. Apenas para nós seguirmos aqui o nosso roteiro inicial aqui. Pergunta também peculiar. Estão vendo a minha tela, gente? Aham, professor. Perfeito. Bom, colocamos aqui uma pauta apenas para que nós nos norteemos aqui nesse início, né, pessoal? Então, antes de falarmos do segundo, vamos lembrar aqui e fazer uma síntese a respeito do nosso primeiro semestre dentro do componente de projeto para aplicação web, né? Lembrando, né, que o nosso grande desafio, quando apresentamos esse conteúdo para vocês dentro de um curso de desenvolvimento para a web, eu acho que a gente passa primeiramente por um paradigma aqui, né, que eu costumo chamar de paradigma do desenvolvedor, enquanto desenvolvedor, porém, tendo que pensar naquilo que está fazendo, né? Então, nós, o tempo todo, durante todo o nosso período letivo, nós lembramos o nosso porquê e os nossos praquês, né? Ou seja, se eu tenho que desenvolver algo, né, uma solução, uma aplicação para este universo da internet, que como também repetimos inúmeras vezes durante todo o semestre, que não é mais uma inovação, que não conta como novidade, que já tem aí consolidado 31 anos de conteúdo sendo desenvolvido, metodologias de visibilidade sendo aperfeiçoadas. Então, cada vez mais, esse processo, né, seja essa área de atividade, seja profissional ou entusiasta, ela já não é tão simples assim de você aparecer dentro desse segmento de internet. E quando nós colocamos isso num primeiro momento aqui com vocês no segundo módulo, não é para quebrar expectativa, não é para, digamos assim, fazer o anticlímax, não é essa a ideia, mas é simplesmente posicionar de forma muito pragmática, né, muito realista, qual é o cenário que nós temos hoje, né? Semestre passado eu fiz menos, né, mas nos outros, durante a pandemia, nós trouxemos vários profissionais aqui do segmento de desenvolvimento para compartilhar a experiência, né, do mercado atual, de como as coisas estão, e a gente não foge muito disso, né? Então, a questão do projeto, essa disciplina de projeto para aplicação web, que às vezes ela entra como freio, né? Na verdade não é freio, é simplesmente uma direção. É que a gente precisa hoje realmente olhar com um pouquinho mais de cuidado, com um pouco mais de critério, um pouquinho mais de precisão o que a gente está fazendo na internet. Porque como nós também repetimos inúmeras vezes, só tem um único objetivo de estar na internet hoje, né? É realmente gerar acesso, gerar visibilidade e promover alguma área de atividade. Você não se lança nesse segmento simplesmente por estar lá. Não faz sentido. E agora, nesse terceiro módulo, nós passamos a ter digamos assim, um alvo um pouquinho mais concreto, né? Que é o trabalho de conclusão de curso. Como o curso é direcionado para desenvolvimento web, né? Embora o título do curso seja outro, mas a área final de atividade é desenvolvimento para web, né? Então, nós temos no TCC de vocês o nosso plano de fundo para trabalhar todas as bases tecnológicas desse terceiro módulo. Que no primeiro módulo, né, nós fizemos no semestre passado a seguinte alternativa, né? Nós tínhamos, primeiramente, dentro dessa questão de que estamos falando de internet e internet não é novidade. Estamos falando de desenvolver soluções para a web num cenário que já está extremamente, digamos assim, explorado, aperfeiçoado há mais de 30 anos. 3 décadas de conteúdo disponibilizado por todos, especialistas e entusiastas, né? Porque os gerenciadores de conteúdo estão aí para democratizar esse
esse terreno. Hoje, qualquer pessoa pode criar o seu próprio conteúdo e estar na internet, mesmo sem fazer um curso técnico e sem entender uma linha de código. A questão não é saber fazer, é conseguir ser visto. Aí está a diferença entre você atingir o seu objetivo final, que esse é o projeto em si, é alavancar uma área de atividade, é gerar visibilidade, gerar tráfego, e se for algo para a esfera comercial, gerar rentabilidade. Ninguém brinca de fazer IP. Ninguém brinca de criar um domínio. A ideia é trazer retorno. Trazer retorno através do quê? De tráfego e de visibilidade. E que fique claro, por favor, não confunda. Estou falando tráfego. Tráfego de gerar pessoas, né? Ou seja, os geradores de tráfego hoje, né, que é um profissional que ganha força hoje no mercado, o que esse cara faz? É aquele responsável por traçar para você um plano de ação para, digamos assim, popularizar, trazer uma presença digital para você na web, fazer com que as pessoas cheguem até você. E o nosso objetivo em projeto para a web, neste primeiro momento, no segundo módulo, foi qual? Simplesmente sair um pouquinho deste universo, desta bolha do desenvolvimento. A ideia não é apenas desenvolver, mas é desenvolver soluções e trabalhar também nesse entendimento de que elas precisam ser vistas, de que eu preciso realmente fazer com que esta aplicação, este site, esse aplicativo, este portal, seja visto. Então, o nosso primeiro momento aqui no primeiro semestre, a ideia foi, primeiramente, e espero, né, ter plantado essa sementinha da consciência. Né? Embora estejamos aqui dentro do universo de testes, né, que é a sala de aula, por mais que a gente tente aproximar isso da realidade do mercado, da realidade comercial, porque às vezes a gente fala de mercado de trabalho, parece que está distante, e não está tão distante assim. Eu conheço vários jovens aqui na cidade que já criam páginas para a internet, conheço vários comércios, né, e aliás, comentei isso com vocês no semestre passado, estabelecimentos comerciais que eu não conhecia, embora seja morador da cidade aqui há um bom tempo, e que você passa em frente e às vezes não repara. E aí, simplesmente por você localizar uma pesquisa no Google, ou, digamos assim, uma navegada aqui no Instagram da vida, e você encontra uma série de negócios e serviços que estavam ali e você nunca parou para observar. E esta presença mais marcante no cenário digital, né, digamos assim, ganhou um pouquinho mais de força durante todo esse período que nós passamos, que não precisamos aqui repetir, né? O que foi para o segmento digital, para o segmento web, a pandemia. A pandemia, de um modo geral, ela fertilizou um solo que já era extremamente fértil. A maioria, praticamente 100% das atividades comerciais hoje, migram também para a internet, não estão deixando de estar no seu local. E a pandemia trouxe a necessidade de adequação de continuar atendendo pessoas através de um outro processo, de um outro veículo, de um outro meio. E aí veio não, se apresenta como veículo, como meio, como plano de fundo a internet. E saber fazer isso acontecer não é apenas criar páginas para a internet. Então, esse foi, primeiramente, o nosso desafio inicial. Trazer essa consciência para todos, né, de que não se trata apenas de estar na internet. Não se trata hoje de criar uma página, não se trata de desenvolver um aplicativo e simplesmente hospedar. O desafio do nosso contexto aqui de estudos é como fazer com que isso realmente funcione. Vocês concordam comigo que se eu estiver na internet, né, se eu criar uma página na internet, por mais que ela tenha sido bem desenvolvida, né, digamos assim, o seu código, a parte de banco de dados, o back-end, o front-end, layout, interface, navegabilidade, vamos usar aqui um monte de termos que estão em alta, né? Totalmente inclusivo. Perfeito, porém ninguém te viu. Então essa foi, digamos assim, talvez, e continuará sendo por um bom tempo, eu acho que o maior desafio nosso, né? E aí é o que eu chamo do paradigma do desenvolvedor. Por melhor que você desenvolva, se as pessoas não chegarem até você, de nada adiantou. Então, tudo aquilo que nós fizemos no primeiro semestre
foi com base nisso. Nós passamos para vocês aqui, primeiramente, o que era nessa questão do projeto, projetar, pensar, desenvolver uma ideia antes de fato criar o produto final. Comentamos aqui com vocês a respeito do público em si, né? Porque nós estamos, se você vai desenvolver uma solução, obviamente você tem alguém para quem atender, né? E esse alguém é o cliente. Então nós passamos por entender o cliente, o negócio do cliente, o seu produto, isso tudo foi falado aqui, entrevista com o cliente, conhecer o público-alvo do cliente, ou seja, além de conhecer a sua necessidade, porque se você está desenvolvendo uma página, um serviço, um portal, um aplicativo para alguém, este alguém tem uma necessidade que precisa ser atendida. Lembram disso? E aí, naquele momento, para tentar aproximar a minha fala da realidade, eu procurei utilizar a minha página pessoal, né, o Multiverso do Saber, que é um material que eu uso para as aulas, onde eu deixo nossos conteúdos lá, e me coloquei como, entre aspas, né, para fazer de conta, como um cliente de vocês, e tentar dar forma a uma teoria, a um conceito. E assim nós orientamos todas as outras etapas do projeto. Eu fui o cliente, o meu produto era o site Multiverso do Saber. Qual era o meu objetivo, qual era a necessidade do cliente, professor Wagner, né? A minha necessidade, o meu objetivo era criar uma atualização, repaginar a minha página. E qual era o meu público-alvo? Tudo isso nós fizemos, digamos assim, etapa por etapa. O meu público-alvo, obviamente, se o meu conteúdo, né, o meu produto era o Multiverso do Saber, um site direcionado para o conteúdo das aulas, o meu público-alvo, obviamente, são vocês. Então, procurei conectar, né, criar uma coordenada comum aí entre o nosso conteúdo da aula, apresentei como ilustração, né, como referência, o meu site de conteúdo para aula, e ali a gente tentou aproximar conceito, contexto e aplicação. Perfeito? Então, essa foi a nossa, digamos assim, trajetória nesse primeiro semestre, em segundo, aliás, no 2 e F3, que são as nomenclaturas que nós temos aqui na escola, né? Cada ETEC tem a sua própria. E agora, para o terceiro, né? Outra coisa, né, que nós comentamos aqui rapidinho, a parte de layout, e eu usei aqui com vocês como referência o Figma, né, o programa aqui para criação de layouts. Mas, enfim, a gente depois retoma isso também. Isso foi mais para o final do semestre. E agora, no segundo semestre, tá, pessoal? Quais são aqui os nossos objetivos? Primeiramente, então, que fique claro, o nosso objetivo maior no primeiro módulo, no segundo módulo, era trazer essa reflexão sobre a importância de você, sim, desenvolver um bom projeto, desenvolver uma boa solução, uma boa aplicação, mas entender que por trás do site, por trás desta aplicação, precisa ter um trabalho de base para que você gere visibilidade pela quantidade de conteúdo já existente e pela dificuldade de ser localizado. Haja visto que, como nada disso é mero acaso, tudo isso foi mapeado comercialmente para ser assim, não existe acaso digital, não existem coincidências nesse universo de sistemas e aplicações. O que nós temos há um bom tempo é uma projeção que já foi criada há um bom tempo. Os algoritmos, isso aqui não é teoria das redes, tá ok, gente? Isso aqui é realidade, é fato. Isso sempre foi assim. Hoje temos documentários falando sobre isso, mas entendam, desde que o Google foi criado, ele já tinha essa filosofia. Isto, havia um projeto por trás disso. O que eu estou falando para vocês aqui sobre o conteúdo da nossa aula, que é fazer um planejamento prévio de onde você pretende chegar e o que você pretende atingir, o Google fez com a internet de um modo geral,
há praticamente 25, 30 anos atrás. E hoje ele praticamente é uma hegemonia na web. Não estou aqui colocando teorias conspiratórias, dizendo que o Google domina a internet. Não é nada disso. Eu quero dizer que o Google, que quando foi desenvolvido, quando se lançou nesse segmento, já existiam empresas muito maiores. Ele era simplesmente um coadjuvante num segmento que já haviam protagonistas muito maiores, e aos poucos, com um planejamento a longo prazo, muito bem feito, vem se consolidando há praticamente 3 décadas. Então, hoje, não existe nada que aconteça na internet e que tenha impacto sobre a vida das pessoas que não passe pelos algoritmos do Google. E, repito, eu não estou aqui criando narrativas conspiratórias. Pelo amor de Deus, isso é bobagem. Estamos falando aqui de programação, de algoritmos que foram projetados para serem desta forma. E se nós, de repente, em algum momento, né, não estivermos satisfeitos com isso, não questionemos o Google. Não questionemos o Google. Toda a forma, toda a lógica de apresentação da internet hoje tem como roteiro as nossas predileções. Nós dissemos para o Google, nesses últimos 10, 20 anos, como é que nós preferimos que ele apresente a internet para nós. E isso é a maior comprovação de que planejamento é algo sério, que quando ele é feito de forma muito bem pensada, realmente você vai aos poucos criando formas e construindo um universo da forma como você projetou antes. Então, volta e meia, eu acabo encontrando algumas declarações em algumas redes sociais, pessoas questionando o Google, porque o Google é uma força da web que domina. Não é nada disso, uai. Tudo aquilo que você acena como, digamos assim, agradável, que você assiste, que você promove, é aquilo que estará ali. Se não houver um feedback positivo, é retirado. Então, todo o algoritmo está aí para aprender conosco e sobre nós, mas cabe a nós também darmos a ele, né, um feedback que traga para nós uma experiência que, de repente, se não estiver agradando, que não é o caso, né, porque a internet está aí, né, cada vez mais usuários, 2 bilhões de pessoas no mundo acessam a internet pelo menos por mais de 3 horas por dia. Então, é algo extremamente planejado. Sabendo disso, né, e é fato, não é uma história nem um caos. Isso aqui é fato, né? Se estamos adentrando nesse segmento como estudantes, programadores, desenvolvedores, futuros profissionais, e também não nos preocuparmos, né, em planejarmos aquilo que nós vamos fazer, já que estamos cientes de como é este universo, eu vos pergunto, né, o que a gente espera como retorno, aonde nós pretendemos chegar quando colocamos uma página online. O que vocês acham que vai acontecer se não houver um projeto para divulgá-la, para gerar visibilidade, para alavancá-la nos mecanismos de busca? O que será que vai acontecer? Tudo bem? Então, o foco para esse segundo semestre está justamente na geração de visibilidade. Tudo bem? A princípio, nós temos um plano de curso que tem uma série de prerrogativas para serem atendidas, mas todas elas voltadas para o TCC de vocês. A gente vai buscar colocar isso no TCC de vocês, ou pelo menos direcionar, né? Tudo aquilo que nós tivermos aqui como conteúdo vai ser colocando, vai ser aplicado ou direcionado para as necessidades de vocês no TCC. Não vou precisar agora recorrer ao meu site pessoal, porque vocês já estarão, acredito eu, nos próximos, não digo as próximas semanas, porque é muito pouco tempo, né? Mas acredito que vocês já tenham os temas, e nesse primeiro, vamos lá, no mês de agosto aí, algo já vai começar a se, digamos assim, a ganhar forma. E os nossos conteúdos vão se aproveitar do TCC para poder
se alicerçar em algo mais concreto, que é o TCC de vocês. Tudo bem? Vou abrir aqui rapidinho o nosso plano do curso aqui, só para elencar os nossos conteúdos para vocês. Só um minutinho. E pergunta que não quer calar. Os senhores estão aí? Estão me ouvindo? Sim, professor. Opa, que eu estou vendo aqui que deve ter travado. O que foi? Quem que travou aqui? O Felipe? Foi você? Perfeito, perfeito. Esse silêncio do Teams de vez em quando me assusta. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu só rapidinho aqui localizar aqui o plano que eu deixei aberto, mas estão várias abas abertas aqui. Eu já abro para a gente poder... Aproveitando a deixa, TCCs. Como é que vocês estão aí em relação a temas, em relação como paramos, em que ponto vocês pararam no final aí do segundo módulo, gente? Para que eu possa também já ir me programando, me planejando aqui. Vocês podem responder, viu? Não paga nada, viu? Opa, obrigado, hein? Só um minutinho aqui que eu estou localizando a página aqui. Só um minutinho, gente. Estou pegando aqui, estou com o plano de curso aberto aqui, que realmente... É que eu já localizo aqui. Pronto. Agora foi. Estou vendo aqui no chat, gente, como assim somente a execução do projeto? Pessoal, perdoe-me, eu não entendi aqui a colocação de vocês. Tamires colocou aqui, a Giovana também. Como assim somente a execução do projeto? Eu não entendi direito aqui. Ah, o desenvolvimento? Tá ok. Mas vocês estão em fase inicial, né? Porque no segundo módulo, vocês escolhem os temas, definem os grupos, isso eu acompanho ali com o professor Marcelo, a gente vai conversando porque as nossas aulas caminham em paralelo, mas a gente nem aborda muito TCCs com vocês no segundo, porque vocês realmente vão começar a desenvolver no terceiro, né? Então a gente vai aguardando aqui, a gente vai dando uma freada com a nossa continuidade, até para que a gente possa ser útil para o TCC, né? Para que os conceitos, porque aqui é a parte conceitual para ser aplicada durante o desenvolvimento que vocês terão nas aulas voltadas para desenvolvimento. A nossa preocupação aqui, o tempo todo a gente está conversando com os professores de TCC, que a ideia é andar realmente paralelo, e que todo conceito que seja repensado e planejado aqui, na medida do possível, porque a gente também precisa ter os pés no chão.
Não é que não é possível, né, associar a teoria à prática, claro que é, mas nós também entendemos que há um tempo para isso, né, gente? Que nem sempre a gente consegue atender as dinâmicas iguais, né? A gente procura fazer isso, muitas vezes conseguimos, e dependendo do tema que cada um está desenvolvendo, nem sempre vocês conseguem estar no mesmo ponto do projeto para que a gente consiga implantar isso. Às vezes é possível, às vezes não é. O que eu acho muito importante e saudável que a gente mensure aqui é que realmente a gente pare de desassociar o conceito de desenvolvimento à necessidade realmente de pensar melhor o que eu estou desenvolvendo. Porque, infelizmente, é da nossa cultura nativa, né, ignorar o pensamento antes de colocar em prática. Né? Aquela coisa de pegar o manual e não ler e ligar as coisas. A gente tem isso no nosso subconsciente coletivo. E aí, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de entender que fazer é importante, que isso é o universo dos fazedores, mas fazer pensando melhor a forma de ser feito é o ideal. Eu acabei de usar o exemplo do Google como uma grande realidade disso. O Google não chegou aqui por acaso. Tudo o que está acontecendo hoje em termos de gerenciamento de internet, indexação, classificação de sites, tudo isso foi planejado. E repito, não é uma conspiração, isso é algoritmos programados para serem assim. Então nós também precisamos entender as regras desse jogo e utilizá-las a nosso favor. Perfeito? Vou compartilhar a tela com vocês novamente para que a gente possa ir adentrando aqui no nosso conteúdo inicial. Eu estou aqui com o plano de curso aberto para a gente já adentrar aqui no nosso terceiro módulo, terceiro e último, em reta final, gente. Estão vendo minha tela aí? Sim ou não? Só para que eu possa ver. Professor. Perfeito, legal. Obrigado, que eu não estou vendo o chat agora. Bom, estou com o plano de curso aqui da ETEC, tá ok, gente? Aqui nós estamos com a página, que eu demorei um pouquinho para localizar aqui, que estava abrindo do segundo, né? Essa aqui é do terceiro projeto para a Web 2, né? Bom, competências e habilidades, já falamos sobre esse segundo módulo, enfim, o saber fazer, a necessidade de criar um planejamento prévio daquilo que eu estou projetando para a web. Acabamos de falar sobre isso, não vou entrar nessa linha de novo. Vamos lá, as bases tecnológicas aqui. Por onde nós começamos o terceiro módulo? Gente, desenvolvimento de layout, que foi basicamente por onde nós terminamos o segundo módulo. Então, fica claro aí uma continuidade, tá ok? E aí, eu vou usar a mesma linha de raciocínio. Eu posso estar trabalhando, trazendo o Figma novamente, deixo em aberto para quem preferir outras ferramentas, mas a gente começa trabalhando a parte de layout, né? E aí, é sempre interessante, eu faço isso todo semestre, pessoal, antes de começar também a fazer isso, eu coloco em prática aquilo que eu estou desenvolvendo. Antes de começar a trabalhar com layout, a gente sempre dá uma olhada, né? Sempre pesquisamos, né, tendências, o que o segmento de desenvolvimento hoje está utilizando e também sucessivamente na linha do pensar, né? Por que que essa determinada tendência está mais em alta no momento para layout? O que que se preconiza? Por que que isso acontece? Né? Por que que digamos assim, determinados layouts, determinadas formas de desenvolvimento acabam ganhando um pouquinho mais de espaço? E assim, tem que seguir regras? Necessariamente não, para essa parte de layout. Mas, mediante aquilo que você está criando, né, mediante ao foco do seu projeto, existem layouts que se encaixam melhor a essa proposta. E aí a gente volta a algumas falas já ditas aqui, desde a época da aula de design, né? Aliás, de arte de digital, lá no primeiro módulo, que por trás de um design, por trás de um layout, existe algo maior, que também não é por acaso, né? As cores padrões que nós encontramos, por exemplo, no sistema operacional Windows, não estão ali por acaso. Essa padronização de cores segue uma teoria, a psicodinâmica das cores, para fazer o quê?
para proporcionar àqueles que utilizam esse serviço, esse sistema operacional, uma boa experiência de uso. E isso garante o quê? Popularidade. Isso garante o quê? Funcionalidade. Então, o layout não deve ser feito também apenas como uma ilustração, mas, acima de tudo, como função. Já dizia Steve Jobs. Então, quando a gente repete aqui, né, inicia o terceiro módulo falando de algo que nós começamos a falar no segundo, é porque isso aqui tem uma importância. O aspecto visual hoje no segmento web é muito importante. E uma coisa que também vale a pena citar aqui, um layout, uma interface, quando ela não é bem interpretada, é complicado. Muitas vezes há um projeto bem feito, e aí, gente, paciência, isso acontece. Não existe projeto perfeito. Não existe sistema que, por mais que você repense, planeje, tenha tudo alinhado, pode ser que não aconteça. Vou citar um exemplo aqui para vocês, muito claro, né? Acho que todos vocês aqui, se tiverem uma memória razoavelmente boa, vão se lembrar do advento, da criação, do lançamento do Windows 8. Lembram disso? Quem é que tem memória razoavelmente boa aqui, né? O Windows 8 faz um bom tempo. Aí o Windows 8, quando ele foi lançado, né, quando a Microsoft trouxe o Windows 8, ele veio com uma proposta não inovadora, mas transformadora. Por que não inovadora? Porque ele estava simplesmente usando algo que já estava em alta no universo dos dispositivos móveis. Ele praticamente aboliu o menu iniciar aqui do Windows, que voltou depois diante da choradeira do público de modo geral, e isso é sensatez. Se o público não gostou, volta. Mas isso aqui no Windows 8 foi retirado. O que a Microsoft projetou e a princípio não deu certo? Não porque o projeto foi errado, porque o público de modo geral não entendeu muito bem a proposta e a aceitação não foi muito boa. Mas a ideia da Microsoft, quando criou isso aqui, quando tirou o Windows iniciar e trouxe aquele menu de abertura do Windows 8 com ícones grandes, aquilo foi voltado para uma outra ideia. Aquilo não foi criado para isso aqui, ó, para o uso com o mouse. Esse tipo de disposição aqui, com botões grandes, né, com ilustrações bem grandes, isso aqui foi projetado inicialmente, quando lançado aqui o Windows 8, basicamente para telas touchscreen. Mas o público, de modo geral, não é que não interpretou desta forma, até mesmo porque grande parte da população na época ainda não estavam, né, com seus dispositivos com telas touchscreen. E posso afirmar que hoje continua não estando. Nós temos hoje um segmento muito grande, né, de uma variedade muito grande de notebooks com telas touchscreen, né? Conheço muita gente que tem. O meu, por exemplo, não tem. E por quê? Porque simplesmente há uma diferença de valores e essa diferença de valores eu preferi investir em outra coisa. Então, não é também uma questão de interpretação, mas, ou seja, estou fazendo aqui uma análise um pouco maior sobre essa questão de um design, de um layout. Estamos falando de Microsoft. A Microsoft também não brinca. É uma empresa que, quando cria os seus produtos, faz isso com fundamento. Ela pesquisa, ela vai a fundo, ela busca atender necessidades e apostou numa tendência futura. Ela errou? Não vou dizer que errou, mas foi mal interpretada, e aí, passados alguns meses, ela lança o Windows 8.1, e no Windows 8.1 volta aqui o nosso bom e velho menu iniciar. Que agora no Windows, né, no Windows 11, também está diferente. A Microsoft vem novamente com uma apresentação diferente no Windows 11, porém não definitivo, né? Ela dá alternativa para você escolher a forma como vai interagir com o layout da interface. E, né, sem cair no clichê, mas esta parte de layout, ela passa primeiramente por uma apresentação pessoal. É a primeira impressão
que o cliente, que o público, de um modo geral, vai ter deste projeto que você está fazendo. Então, independente de interpretações, uma coisa que fique claro para vocês, né? O layout, ele precisa ter correlação com o conteúdo. Ele não pode ser desconexo. Se você está desenvolvendo uma aplicação, digamos assim, para uma área de negócios com um pouco mais de sobriedade, esse layout também precisa seguir esta tendência mais sóbria. O layout, o design, por mais que nós tenhamos tendências, tá? Por exemplo, layouts mais adaptáveis para e-commerce, enfim, existem tendências. Existe uma verdade absoluta que eu tenho que seguir como um mantra? Não, não precisa. Mas, geralmente, tendências não são criadas à toa também. Né? Você pode fazer uma piracema digital aqui, você pode simplesmente fazer como os peixinhos na piracema. Subir o rio de sentido contrário. De repente dá certo. Mas, tendências, como disse, elas não são criadas à toa. Elas atendem uma necessidade coletiva e aquilo naquele momento, né? Nós temos, né, o chamado efeito manada, né? Vou fazer porque todo mundo está fazendo. Nem sempre isso é positivo, mas é bom você analisar com prudência, né? Nem sempre estar no sentido contrário funciona, né? Geralmente as tendências, repito, elas marcam um determinado período e ali acaba te dando mais facilidade. Então, nós começaremos aqui falando por layout, né? Definição da estrutura do site, navegabilidade. Esses dois assuntos aqui, ó, layout, estrutura do site e navegabilidade, estão dentro do mesmo contexto. Né? Porque a ideia da navegabilidade, ela passa por interatividade, passa por acessibilidade, acessibilidade e usabilidade. Hoje a questão da acessibilidade é algo muito, mas muito importante, né? Não é algo complicado, você tem aí uma série de APIs aí que você pode incluir para melhorar, para permitir, né? E, inclusive, as normas, né, da web, a W3C, né, que é o World Wide Web Consortium, que é uma entidade mundial que define padrões para a web. Hoje, palavra de ordem, né, digamos assim, ponto de partida, acessibilidade. Acessibilidade. O que é acessibilidade? É justamente você permitir o acesso por os mais variados públicos, né? O deficiente visual, o deficiente auditivo, é você gerar alternativas que hoje, repito, este é um caminho que já foi percorrido. Então, existem várias APIs que você pode aplicar para fazer com que isso esteja disponível no teu site, mas o que você não pode é simplesmente, e de vez em quando eu vejo isso com uma certa frequência, não ver esse tipo de coisa nos TCCs. É óbvio, né, que depois de uma apresentação, a gente vai lá, na apresentação final, a gente enaltece o trabalho. A apresentação final, que nós tivemos agora muito bacana no final do semestre passado, não é local para fazer avaliação técnica, na verdade, né? Ali você simplesmente está reconhecendo o trabalho que foi pronto. A parte de correções, de críticas, de sugestões é aqui agora, é durante a aula. Então, assim, me assusta quando a gente passa, por exemplo, um ano, né, entre segundo e terceiro, batendo em algumas teclas, que a gente percebe que tem o mesmo efeito daquelas frases de para-choque de caminhão. Todo mundo lê, acha engraçado, mas não aplica aquilo. Acessibilidade não é para estar em para-choque de caminhão, é para ser colocado, é para ser implementado, dar acesso às pessoas ao teu site, ao teu serviço, e aí trazendo novamente a realidade do momento que vivemos, né? Poxa, olha a pandemia. Quantas pessoas que não tinham a menor condição de uso tecnológico, quando eu digo condição, não estou associando aqui a questões socioeconômicas, estou dizendo em termos de habilidade, conhecimento. Nós vimos o que foi a mídia cobrindo isso, né? A questão do auxílio emergencial, a dificuldade das pessoas conseguirem fazer um cadastro. E temos que entender isso, né? Nem todo mundo está
ambientado à tecnologia da mesma forma que nós. E esse é um grande desafio também para nós desenvolvedores. Nós temos que enxergar as pessoas com o olhar de quem não entende tecnologia. Porque todas as vezes que você desenvolve uma aplicação, uma solução sob a tua ótica de entendimento, existe uma grande possibilidade de você ser mal compreendido por outras pessoas. Não é o teu olhar que tem que ser entendido ali. Você tem que enxergar pelos olhos de quem não tem conhecimento. Eu acho que esse talvez seja o maior também desafio da acessibilidade. Não é só dar acesso, é chegar aonde ninguém chegou para dar acesso. Em relação à acessibilidade, de vez em quando, algumas analogias precisam ser feitas. Por exemplo, estamos aqui a todo momento acompanhando pela mídia, agora nem tanto, deu uma apagada, né? Estamos, no momento agora são os Jogos Olímpicos, perfeito. Mas acompanhamos o ano passado algumas discussões entre Estados Unidos e China, por exemplo, pelo 5G. É interessante, mas para nossa realidade Brasil.com.br, tem lugares que o 3G não funciona. Por que que a gente vai entrar nessa pilha de discutir qual é o melhor 5G? Isso é importante no momento certo, mas aonde ele estará? Se nós continuarmos permitindo o acesso e disponibilizando esses sinais apenas em regiões mais privilegiadas, aí eu vos pergunto, aonde está a acessibilidade? Do que adianta você ter toda a disponibilidade e prover acesso? Porque são coisas diferentes, tá, pessoal? Prover o acesso, prover a tecnologia é uma coisa, acessibilidade no desenvolvimento de páginas é outra, que eu estou juntando as duas coisas dentro do mesmo balaio aqui, para refletirmos sobre. A acessibilidade, ela tem que acontecer sempre, e não apenas em alguns lugares, né? Quando eu estou falando de acessibilidade em uma aula, a gente espera, né, e isso eu sempre converso isso também com os professores de TCC, que seria interessante que os sites, os projetos que apresentamos nos TCCs comecem também a colocar isso. Porque a acessibilidade não é uma questão tecnológica, é uma questão humana, que também é um outro problema que nós temos, né? Nós vemos a tecnologia sob o olhar da tecnologia e não é bem somente isso, né? É ferramenta, é meio para atender pessoas. E aí você passa a ter um apelo social muito importante, né? Então não esqueçam disso, né? Pensem na questão da acessibilidade para o trabalho de vocês. Tem que ter o íconezinho, e não é o íconezinho apenas, hein? É a funcionalidade, tem que rolar. E repito, não precisamos reinventar a roda. As APIs estão aí, você puxa e traz isso para dentro do teu site, tá ok? Bom, depois, outro ponto aqui que a gente começa a falar, e aqui também tem um assunto importante: desenvolvimento de banco de dados. O desenvolvimento do banco de dados ocorre na aula de desenvolvimento de vocês. Aqui nós vamos avaliar quais são as alternativas para criar um banco de dados que mais se adequam às necessidades do projeto que eu estou desenvolvendo. E aqui é um outro problema que nós temos. Nem sempre, por exemplo, eu acabo entrando nesse assunto aqui muito antes de vocês, às vezes, estarem fazendo o banco de dados de vocês. E aí, às vezes, também acabam não ajudando muito. Porque o nosso conteúdo aqui, se vocês olharem bem, ó, ele não é tão grande para o terceiro módulo. Por que que ele não é tão grande? Porque a nossa ideia é dar suporte para o TCC. Então, a gente vai terminar o conteúdo aqui praticamente quase que um mês antes, ou até mais. Se a gente acelera um pouco, em outubro, com essa quantidade de conteúdo aqui, a gente mata. Isso aqui tudo dá para fazer em setembro. Mas não estamos numa corrida pelo tempo, não é isso. Então, a gente também não acelera. Então, nós temos tempo para falar de layout, temos tempo para falar de definição de estrutura e navegabilidade, e a gente vai tentando dar um tempo para que vocês estejam em desenvolvimento a ponto de conseguirmos associar aqui o que vamos falar de banco de dados, repito, a criação do banco de dados, a conexão do banco de dados é lá na aula de PHP. Se não me falha a memória, é o professor Alessandro, correto? Sim ou não? Turma? Estão me ouvindo? Caí? Valeu, Igor.
Professor Alessandro, valeu. Que eu não estava vendo o chat lá. Então, como eu estava dizendo, a nossa ideia é caminhar em paralelo, porém, veja bem, eu tenho 2 tópicos aqui que isso eu mato rápido, né? Por mais que a gente explore, desenvolva, aperfeiçoe, a gente entra aqui e, repito, não vamos criar o banco de dados, mas sim, vamos lá, quais são os bancos de dados que nós temos hoje, as opções para conexão de banco de dados para um projeto para a web? Quais são os bancos de dados que hoje se apresentam de formas mais seguras, né? E quando falamos de segurança, é outra coisa, né? Não é também apenas uma colocação solta na multidão, não é isso. Falamos hoje em segurança em banco de dados porque nós temos hoje legislação. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. E antes da Lei Geral de Proteção de Dados, nós já tínhamos a Agência Nacional de Dados que regulamentava, embora não multasse, não sancionasse punições. A LGPD, que, né, aqui no Brasil demorou um pouquinho, né? Como eu sempre digo também, a LGPD é uma necessidade de adequação do Brasil. O mundo já tem legislação específica para proteção de dados há muito tempo. A Lei Geral de Dados Europeia, ela já tem quase 9 anos. E chega um determinado momento que, enfim, como a internet é uma conexão de várias redes, todos os sistemas eles estão, de alguma forma, diretamente ou indiretamente se conectando. Então, chega um momento que ou o país também se organiza e cria suas legislações para garantir que quem acessa e fornece informações tem alguma proteção, ou chega uma hora que os nossos serviços na web passam a ser olhados da mesma forma que o nosso mercado financeiro quando ele está oscilando muito, ou seja, há um risco no investimento lá, porque oscila muito. Há um risco no acesso e fornecimento de dados no Brasil, porque não há legislação que ampare. Então, percebam, nada disso aqui é solto. Se hoje nós temos uma LGPD no Brasil, tudo bem, ela está passando a aplicar multas a partir desse ano. Porque houve, né, uma elasticidade, uma flexibilidade política muito grande nesse sentido. Ela foi definida em 2018, para ser implantada em 2019, foi adiada para 2020, entrou em vigor em setembro de 2020, mas para passar a valer as multas e punições a partir de 2021. E aí veio a pandemia, que nós já comentamos aqui, a pandemia, pelo amor de Deus, né? A pandemia vai servir de desculpa agora para tudo, mas para tudo. Por uns 10 anos, tudo que acontecer agora, mas teve a pandemia. Como disse, as leis de proteção de dados internacionais, elas já existem há quase uma década, né? Então, é uma necessidade que o Brasil tinha. E aí, fechando o link de novo com o trabalho de vocês, na hora de escolher um banco de dados, na hora de escolher uma estrutura de banco de dados, é claro, SQL é seguro, sim. Mas como é que vocês vão fazer essa conexão? Qual formato hoje para o SQL se configura de forma mais segura? Será que a forma mais segura é aquela que eu consigo implantar aqui comigo? Enfim, e aí a gente tem a adequação à nossa realidade, mas pelo menos, o conhecimento e o acesso a essa informação nós precisamos ter. Que hoje você não apenas cria um projeto, não apenas define uma estrutura de dados, faz a sua conexão, enfim, e não correlaciona em nenhum momento com segurança. Você pode até fazer algo falho, mas precisa existir. Não estamos mais na época de não saber. E assim, não é paranoia, isto é fato. A todo momento nós temos. É que não, enfim, não vamos entrar aqui porque não é uma aula de segurança digital. Mas da mesma maneira, né, que tudo se desenvolveu, tecnologias, sistemas, aplicações, o outro lado, né, o universo, digamos assim, das forças negativas digitais aqui, está operando o tempo todo. E como hoje tem legislação, se o teu banco de dados não for seguro, caiu, dá problema, pode dar processo, tudo bem? Então, uma das coisas importantes aqui para se trabalhar nesta questão
do banco de dados é a escolha de um banco de dados que tenha hoje um aspecto seguro. E é importante tomar cuidado com isso em relação ao SQL, que tem algumas opções no SQL que praticamente hoje já não se utiliza mais por conta dessa questão da segurança. Mas, internamente, tecnicamente, tenho certeza que o Alessandro vai comentar isso com vocês, aí fica lá. Mas aqui a gente trabalha as opções e vamos falando sobre cada uma delas, e aqui mais se adeque à aplicação e necessidade de cada um. Ponto 4 aqui, né? A integração entre o site e o banco de dados, que o item 3 e o item 4, obviamente, eles estão diretamente ligados, então, em algumas questões aqui, o plano, ele acaba se dividindo em dois, mas é a mesma coisa, né? Desenvolvimento do banco de dados é óbvio que eu estou integrando ele com o site, estamos falando de site aqui. Então, aqui é um único ponto, o banco de dados e a integração dele com o site. E aí nós temos também, né, algumas questões, aí hoje nós temos várias, né, tem o Node, tem aí o JSON, tem algumas bases, algumas aplicações hoje que facilitam muito esse trabalho, aí, essa parte de integração, algumas APIs também, que, enfim, eu não tenho... O que são as APIs, né? Eu acho que vocês, se não conhecem o termo, a gente pode trazer aqui e falar somente sobre as APIs. São as interfaces para desenvolvimento de aplicações, né? Então, você não precisa criar, você simplesmente pega algo que já existe e traz, né? Incorpora isso no teu site. Isso vai muito de encontro ao chamado desenvolvimento ágil, algo que nós já falamos aqui ao longo do semestre passado algumas vezes, que atende uma necessidade de mercado, ou seja, todo mundo quer a solução para ontem, então quanto mais rápido você conseguir desenvolver uma solução, melhor. Mas essa rapidez, ela também tem um preço, né? Não dá para ser ágil, não dá para ser tão rápido, utilizar soluções já prontas e ser 100% seguro. Haja visto, 100% seguro não existe, né? Seguro, enfim, desconecte-se. Mas vamos trazer aqui, nessa relação de integração site e banco de dados, algumas opções de APIs, algumas muito bem atuais, algumas mais recentes aí, que talvez a galera conheça, outros não. A gente pode também, na medida do possível, como eu sempre digo, esse assunto acaba às vezes entrando ou antes demais do TCC de vocês estarem nesse patamar, ou depois que vocês já desenvolveram. E aí, né, pouco acaba acrescentando, porque ou vocês já fizeram, ou estão ainda muito longe de fazer, e acaba não dando para implementar. O ponto 5 aqui é um ponto, enfim, que a gente conversa, mas com certo cuidado aqui, gente. Desenvolvimento de manual administrativo. Isso aqui está na base tecnológica, mas o desenvolvimento de manual. O manual, enfim, o que é o manual? Todo mundo sabe o que é o manual. Na prática de desenvolvimento de sistemas comerciais, né, clássicos, né, independente de serem para a internet ou não, houve uma época onde era de bom tom desenvolver manuais para explicar o funcionamento do sistema, né, explicando telas, explicando o banco de dados, explicando a funcionalidade de um modo geral, né, alguns, digamos assim, num formato mais old school, né, na velha escola de desenvolvimento, haviam alguns desenvolvedores que chegavam a colocar até referências técnicas de programação dentro do manual, mas, enfim, sabemos que para o teu cliente, para o usuário final, se você usou uma determinada linguagem, se você utilizou um determinado banco de dados, eu acho que para quem opera isso tecnicamente, pode até ter algum valor, né? Mas para o cliente, né, final, né, que muitas vezes pode ser não ter um conhecimento, tem algumas informações aqui que não são tão pertinentes a ele. E aí tem dois olhares que nós fazemos, né? Quando você coloca essas informações e disponibiliza isso no manual, e detalhe, tá? Hoje, né, até por uma questão de conexão com a preocupação da sustentabilidade e questões ambientais, foi-se o tempo que se fazia manual impresso, tá, gente? Isso hoje é uma prática que não se comenta, né? O manual acaba sendo ali um arquivo de ajuda, um link para uma página alternativa, né, onde você explica todo o funcionamento, né? E esse nível de detalhamento técnico, que é muito pessoal, há aqueles que acreditam que isso acaba sendo até
uma marca, né, de fazer, digamos assim, uma forma de fazer marketing, né, através da explicação mais minuciosa, você acaba demonstrando, ou pode ser que demonstre, uma preocupação maior com o seu cliente, com o seu público final, e isso pode agregar valor à né, à tua área de desenvolvimento, ao teu currículo, gerar um marketing para o teu nome como desenvolvedor. Pode ser que sim, como pode ser que não. E aí vai muito o feeling, né, de você prestar atenção para quem você está desenvolvendo, né? E aí eu sempre faço esta reflexão, sem querer ser chato, mas vamos lá. Se nós pegarmos os TCCs de vocês como parâmetro, né? E eu sempre coloco também isso como uma forma de incentivo, e não quero dar palpite, mas são apenas opções. Eu acho, considero, os TCCs ficam mais fáceis de serem desenvolvidos quando você tem realmente alguém para desenvolver real. Quando você tem, sei lá, e você encontra aí um pequeno comércio, pequeno, mas quando eu digo pequeno, repito, sempre digo isso. Não estou falando pequeno em termos de importância, mas pequeno em proporção, mas que você consiga fazer algo grande ali. Porque é muito difícil a gente começar a desenvolver pelo macro. A gente vai ganhando experiência, a gente vai ganhando maturidade também, fazendo em escalas menores. E à medida que a gente vai se testando, a gente vai desenvolvendo o nosso conhecimento, as nossas habilidades, você consegue depois criar algo maior. Então não há nada de diminutivo nem de depreciativo em pegar situações assim. Pelo contrário, eu sempre digo isso, prestem atenção no universo que os cercam. Preste atenção no que vocês veem do lado. Né? Nós temos hoje, a internet está realmente muito disponível para todo mundo. Eu canso de pegar aqui nas turmas, manhã, tarde, noite, TCCs às vezes muito simples, mas extremamente grandiosos, né? Que atendem, né, pessoas com uma necessidade simples, pequena, mas que através disso você realmente consegue atingir grandes feitos. E aí, você realmente coloca o TCC não apenas como um trabalho de conclusão de curso, mas ele se torna aí uma prestação de serviço. E ele serve sempre, né? Aí entra, né? Como um portfólio para você. É o teu currículo que está aí. Você acrescenta ali no teu currículo. Se você tem essa possibilidade de fazer um TCC para um comércio, para uma pequena empresa, para um pequeno negócio, isso serve sim para você colocar no teu currículo. Isso traz valor à tua formação, mas não configura a via de regra, né? Ninguém é obrigado a fazer isso, isso é uma sugestão, né? E aí, na hora de desenvolver esse manual, né, que eu estou dizendo aqui, que é uma prática muito peculiar, nem todo mundo hoje faz isso. Posso dizer para vocês que praticamente isso aqui está no plano de curso, porque isso foi feito há muito tempo atrás. Então, a gente comenta, aborda aqui, mas também não está escrito no Alcorão, né? Se não fizerem, queimarão no mármore do inferno. Não é assim. Porém, entretanto, todavia, muitos acreditam, né, que quando você cria algo nesse sentido, não precisa, como disse, ser algo impresso, formal, não, mas uma paginazinha ali, um linkzinho com instruções, com orientações, isso demonstra um cuidado, uma preocupação, uma importância a mais com o seu público, com o seu cliente, e pode ser interpretado também como uma forma de marketing. Eu acho válido, tudo bem? Mas tudo vai de caso e de cada situação. Muitas vezes você está com um projeto aí, né, extremamente complexo, com o tempo passando. Entre desenvolver um manual e concluir o projeto, poxa, eu sou sempre da objetividade. Embora nem sempre eu consiga fazer isso, porque da mesma maneira que eu busco ser objetivo, às vezes eu me prendo em detalhes e paro, né? Enquanto eu não resolvo aquilo, eu não sigo. Não façam isso, não façam isso. Isso eu estou aqui usando um exemplo para ser evitado, mas é mais forte do que eu. Quando eu pego uma coisa que eu quero fazer e enquanto eu não terminar, não avança. E às vezes isso não é produtivo no desenvolvimento. Você tem um plano, você tem um tempo, você tem que entregar. Não dá para ficar batendo cabeça, às vezes, com detalhes, embora os detalhes façam diferença, porém, o feito, às vezes, realmente, ele vale mais do que o perfeito fora do prazo. Isso é uma questão minha. Eu tenho esta deficiência. Eu me prendo em detalhes e, às vezes, eu fico parado ali e atraso um pouquinho. Não é legal fazer isso. Bom,
Ponto 6, isso aqui é importante, hein, gente? Definição da política de implantação, instalação, configuração e treinamento. Bah, beleza. Quando você tem, vamos lá, voltando à nossa realidade micro, né? Um pequeno comércio, um profissional autônomo para quem você desenvolveu uma página, meu, calma aí, né? Política de implantação já é um pouco forte, né? A política de implantação entra na parte de compliance, para corporações, para grandes empresas, e aí a gente precisa também olhar aqui, filtrar e trazer para a nossa realidade. Se eu estou falando, né, estamos desenvolvendo, podendo desenvolver para pequenos negócios, comércios locais, algo do tipo, uma política de implantação nada mais é do que algo mais voltado para a forma de como vai funcionar. Agora, no universo corporativo, a coisa muda de figura. Ok? Aí sim, aí a coisa muda. Porque essa política de implantação passa por realmente instalação e treinamento. Né? Posso citar aqui como exemplo o SESI Senai em São Paulo. Nesses últimos 4 ou 5 anos, eles investiram mais de 7 milhões de dólares em sistemas de gestão corporativa, sistemas SAP, que são sistemas que integram a parte jurídica, contábil e todo o operacional de uma empresa. Vale lembrar que o SESI Senai é nacional, tem no Brasil todo. Então, é muito grande, gente. É muito grande. Então, eles levaram 3 anos fazendo a implantação, treinamento e sei disso porque tem um amigo que trabalha na parte contábil do SESI Senai há muito tempo e a gente conversa muito sobre isso e há uma certa concorrência, né, uma competiçãozinha entre Senai e Centro Paulo Souza, né? Tudo que um faz, o outro faz, né? E a gente a gente se provoca, não, eu fiz primeiro, mas enfim. No caso desse sistema do SESI Senai que está nesse momento rodando, né? Depois de 3 anos de investimento, 7 milhões de dólares, na primeira vez que subiram o contas a pagar, deu errado. E aí, vocês terem uma ideia, né? Eu me recordo muito bem que a gente conversava de final de semana, ele comentou comigo que o responsável pela parte de implantação chegou a infartar, porque o investimento é muito grande. E não tenha dúvida, quando essas coisas acontecem, depois de um investimento e de um prazo, né, de 3 anos, quando a coisa dá errado, e assim, professor, funcionou depois? Não, deu errado. E aí, para fazer funcionar realmente o módulo de contas a pagar, foi utilizado o sistema antigo. E uma coisa muito importante, que eu tenho certeza que já deve ter sido dito para vocês em aulas de desenvolvimento. Quando você está num processo de migração de sistemas, né, em grandes corporações, multinacionais, empresas muito grandes, você não desliga um sistema e implanta outro. Você faz uma implantação em paralelo. Você deixa o sistema antigo rodando, implanta o novo, vai consolidando, vai adequando, vai treinando. Quando estiver tudo redondinho, funcionando, lá em algum momento, depois de um bom tempo, você vai desativando aos poucos os módulos dos sistemas anteriores. Nesse caso do SESI Senai, hoje está tudo funcionando, houve, logicamente, né, já se passaram um bom tempo, mas essa questão, né, e aqui conectando ao item 6, definição de política de implantação, instalação e treinamento, aplica-se a casos assim, tá? Você não precisa, né, de uma política de implantação quando você está montando, por exemplo, um site para uma loja pequena, você vai lá, explica como funciona, muitas vezes nem precisa ir, você pode fazer isso remotamente. Hoje, né, esse talvez tenha sido né, dos legados positivos, né, e quando a gente coloca positivos entre aspas, né, a gente tem que tomar muito cuidado. O que é positivo numa pandemia? Que nem tudo é desgraça, né? A gente aprendeu algumas coisas, né? A gente aprendeu que é possível fazer muitas coisas, né? Muitas empresas em São Paulo e em outros lugares do mundo que já estavam com o seu home office funcionando, estão economizando com aluguéis nesse momento. Algumas estão devolvendo escritórios. Repito, algumas. Isso não é uma unanimidade, né? Existem vários tipos de gestão, existem vários tipos de administração. Por exemplo, eu tenho amigos que trabalham em São Paulo, tenho amigos empresários que têm empresas em São Paulo e que não gostam do home office. Não gostam, eles são mais de uma gestão mais clássica, é aquela chamada gestão
que gosta de estar ali, que não sente a coisa funcionando quando não está junto para acompanhar, e a gente tem que respeitar. Esse é um olhar mais clássico, eu não vou chamar de antigo. Funciona para algumas, não são empresas da tecnologia, tá, gente? Que fique claro. É de um outro segmento, mas que também utilizam muito tecnologia, porque não tem como não utilizar, não dá, não tem como hoje você não ter uma rede, não tem como hoje você ter um serviço em nuvem, não tem, não dá mais para, não existe o processo de desinformatização, não dá. Esse é um processo que está em curso há muitos anos e que nenhuma empresa hoje volta mais para o analógico, não dá mais, não tem como. Você não consegue mais dar conta do sistema de notas fiscais para a Receita Federal se não tiver conectado. Se a tua internet cai e você não tem outra conexão, uma empresa que trabalha com parte contábil e não consegue emitir notas fiscais, ela tem problemas hoje, porque é tudo online. Não há o que fugir. Repito, você informatiza, mas não desinformatiza. Há uma relação de codependência, tudo bem? Então, essa definição de implantação aqui passa por esse contexto de porte, né? E, por fim, a publicação na internet, tudo bem, gente? Que parece ser a parte mais simples, é simples, e aí a gente volta a falar de um ponto muito importante aqui, ó, do banco de dados, que também tem me chamado muita atenção, porque, assim, quando chega nessa etapa aqui, né, muitas vezes a galera está em cima da hora, terminando o trabalho, e publica, vamos lá, a gente está na escola, é um ambiente de treinamento, é um ambiente onde nós podemos simular, onde todas as falhas são possíveis e são aceitáveis, porque aqui é o lugar de errarmos, aqui é o lugar da gente fazer teste, né? Mas quando a gente não pratica o certo, a gente não acostuma. Então, na hora da publicação, para quem for publicar o site, o que é publicar o site, né? Você contrata ali um servidor, né? Existem várias opções hoje no mercado e você vai hospedar o teu site. E existem critérios de escolha. E que critérios são esses, professores? Depende do tipo de aplicação que você está desenvolvendo, mas enfim, o critério passa primeiramente por estabilidade, porque veja bem, imagina você hospedar um serviço na internet em um servidor que de vez em quando fica parando, né? Algo que hoje não é tão comum, porque sinal de internet nos grandes centros, como estávamos comentando aqui no início da aula, não é problema, gente. Não é problema. Agora, né, a questão de custo, né? Velocidade, né? Mediante o tipo de hospedagem que você escolhe, mediante o valor que você está escolhendo, o tipo de serviço que você está contratando, talvez você não tenha, você não vai ter problema de estabilidade, mas você pode ter problemas de velocidade. Qual é a configuração dos servidores? Como é que ele trabalha? Trabalha em nuvem, não trabalha em nuvem? Trabalha com multiprocessamento? Trabalha, enfim, são variáveis técnicas que, para o usuário final, tanto faz, mas para o desenvolvedor, não. Se você não pensa nisso na hora de escolher o seu provedor, o site de hospedagem, o resultado final pode não ser tão bom. E tudo tem dois lados, né? Se o teu site, se o teu serviço, se aquilo que você está criando, né, ele é algo estático, não vai mudar, então, quando eu digo estático, é assim, você não tem um banco de dados, você não vai precisar estar aumentando o espaço em disco, você, digamos assim, vai trabalhar com algo mais fixo, talvez você não precise pensar em algo mais escalável. Mas quando você está trabalhando está hospedando um site que vai ter ali bancos de dados, que vai receber aumento de ocupação de espaço com uma certa frequência, então você já tem que contratar um plano mais elástico, com processamento mais potente, para que você não gere uma experiência de uso ruim para os usuários daquele site. E aí entra um outro problema que é muito difícil a gente conscientizar. Primeiro que disse, né, é importante planejar o projeto. Antes de fazer, pensa na melhor forma de ser feito. E aqui é um exemplo disso.
fez um trabalho maravilhoso, pensou, fez um código show de bola, o teu site foi muito bem pensado, você pensou na logística das variáveis, ele consome pouca memória, ele é rápido, e aí você hospeda num servidor que não tem um SSD, que não trabalha com multiprocessamento, que não tem uma escalabilidade de memória. E aí o servidor que está hospedando o teu site, ele é meio devagar. Pergunta, do que adiantou você fazer um excelente trabalho se na hora de pensar o servidor você acabou optando apenas pelo melhor preço? Então, tudo isso está neste universo que nós estamos tratando com vocês desde o início do segundo módulo, que é o planejamento, né? Que é o projeto, que é pensar, é olhar adiante, falar o que eu pretendo fazer. E nós temos hoje no mercado uma variedade muito grande de serviços, gente. E o marketing é muito forte. Se você não parar para ler, hoje mesmo, se eu for escolher agora um serviço para publicar um servidor para publicar na internet um serviço, eu vou parar aqui pelo menos uma tarde pesquisando. Não vou fazer isso porque todo semestre eu tenho essa aula com vocês, então a gente já sabe quais são os servidores que estão oferecendo um serviço melhor. Mas vale sim parar e pesquisar, porque senão você contrata um serviço que pode inicialmente ser bom, mas à medida que o seu site, os seus arquivos, os seus bancos de dados forem aumentando, ele começa a te deixar na mão. Porque existe o quê? Uma escalabilidade, existe um aumento. Agora, quando o teu serviço é mais estático, não passa por aí, você pode até olhar com outros olhos. Bom, pessoal, para não ficar, né, na esfera expositiva aqui, estou voltando aí para vocês, rapidinho. Pergunta, estão me ouvindo? Estão todos aqui acordados? Sim, prof. Graças a Deus, alguém respondeu sim. Esse sim salva. Ufa, muito bom. Pessoal, então, essa é a nossa programação para o segundo semestre, né? É uma continuidade do primeiro. Como eu disse, a gente tem essa preocupação de desassociar conceito de algo banal, porque tudo aquilo que existe uma forma de explicar e de se fazer melhor, e a gente precisa entender como essas coisas funcionam. Então, a nossa ideia, juntamente com o projeto, é exatamente isso, né? E essa é a nossa projeção para o segundo semestre. Como disse, o nosso conteúdo não é muito longo, nós temos aí, acredito eu, que até setembro, outubro no máximo, isso já esteja aí em reta final, e procurar dar apoio para vocês aí no TCC, procurar dar suporte e caminhar o mais junto possível, tudo bem? Alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de sugerir, né, que de repente eu não mencionei aqui, que vocês gostariam de ver isso ao longo do semestre aqui nas aulas? Nada, o silêncio aqui, ele basta. Então, vou entender o silêncio como uma concordância. Então, senhores... Enquanto não, professor. Beleza, perfeito. Como disse, independente de híbrido, de remoto, presencial, o que tem que ser feito, será feito. Fechou? Então, próxima semana estaremos de volta aqui. Iniciaremos aqui falando de layout, começando, né? Posso até fazer diferente. Como usei o Figma semestre passado, posso pegar até alguma outra ferramenta aqui, posso buscar aí o Adobe XD só para a gente trabalhar com algo diferente e sair, né, do mais do mesmo, mas de forma diferente. Tudo bem? Outra coisa importante aqui para a gente colocar para vocês. Bom, semestre passado nós estávamos adotando aqui um formulário de frequência para vocês responderem, tá? Já no próprio semestre a gente tinha, aliás, tínhamos desde o começo, né, da utilização aqui do Teams, a ferramenta Insights. O Insights, que é um dispositivo, um recurso aqui da plataforma Teams, que ele acompanha, né, tudo, monitora tudo o que acontece na plataforma, inclusive o acesso de vocês, né? Então, o formulário de frequência a gente acaba usando apenas como um instrumento, porque até
é uma coisa que eu lamento, mas nós acabamos importando para dentro do segmento digital a burocracia, e aí a gente cria uma burocracia digitalizada. Não precisávamos mais do formulário de frequência, porque o próprio Teams sempre mediu e acompanhou a frequência de vocês. Não apenas a frequência, mas a interação. Ele sabe quando vocês estão online e quando vocês interagem. Então, o formulário de frequência ele acaba sendo uma redundância. Como a gente tem que gerar esse tipo de coisa, eu vou mantê-lo aqui, mas que fique claro, a gente não precisa deles para ter o acesso à frequência, tudo bem? Ele é desnecessário, mas eu vou manter, até para manter uma formalidade, porque, enfim, é uma sugestão, né? A parte administrativa da escola sugere, né? Não é obrigado, mas sugere, então, para evitar problema, e eu estou um pouco velho para essas coisas, eu vou manter, beleza? Bom, se não tem nenhuma pergunta, nenhuma sugestão, vamos encerrando o nosso retorno aqui, né? Espero que a gente possa ter, como disse para vocês, independente do modus operandi aí, mais um semestre tranquilo e procurar fazer isso aqui de forma leve, né, pessoal? Então, prazer ter estado com vocês aqui, um bom retorno para todos. Se em algum momento nós voltarmos para o presencial, não sei como é que será setembro, porque para agosto, pelo que eu percebi, essas aulas aqui continuam em formato remoto. Se em algum momento voltar presencial, estaremos lá. E se não, estaremos por aqui também. Às terças, quartas e sextas eu estarei na escola, né? Terça-feira na sede, nas aulas de sistemas de informação e suporte ao usuário. Na sexta-feira estarei também lá na sede nas aulas de instalação e manutenção de computadores, que é a parte de hardware, e às quartas-feiras eu tenho a parte de hardware na ETEC de Mongaguá. Essas aulas que são primeiro módulo, elas são nesse momento presencial, então estaremos na escola nesses dias, tudo bem? E nos demais, nos encontraremos por aqui no Teams, que nesse momento continua ainda sendo, digamos assim, uma forma de trabalho. Pessoal, boa noite para vocês, um bom retorno, um bom início de semestre, nos vemos na próxima semana. Até a próxima. Parando aqui a gravação.